Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre o reino. E o texto é em Mateus 5. Amém? Mateus 5, eu estou na versão King James. Amém? Mateus 5, a partir do 1 diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Só até aqui por enquanto. Amém? Vamos orar? Peça para o Senhor falar com você, amado. Não é só mais um culto. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor já tem dito, pelas confirmações da Tua palavra. Mas, Senhor, te peço que o Senhor esteja usando a minha vida, ó Pai, para falar a vida dos Teus filhos. Que seja, ó Deus, o Senhor, o Teu Santo Espírito ministrando, ó Pai, de forma personalizada na vida de cada um. A aplicação, ó Deus, mais prática possível, ó Pai, para que essa palavra, ó Deus, venha gerar frutos, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo, ó Deus, que nós temos acesso em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém? Amados, confesso que essa mensagem aqui, eu falei: Senhor, muda, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, muda. Porque muito mais da metade o pastor Antônio Carlos ministrou aqui. E eu falei: Senhor, tudo bem, na primeira vez, no primeiro texto, ok, confirmação. Mas eu começou a pregar. Eu falei: Deus, não vou pregar mais isso não, Deus. E aí o Senhor renovou. O Senhor trouxe algo um pouco diferente. Mas na mesma linha. Porque o Senhor, como eu sempre digo, Ele está trabalhando, Ele está construindo algo. E nós somos essa construção maravilhosa dEle, a qual Ele está diariamente moldando. Amém? E especificamente, irmãos, nós vamos tratar aqui do versículo 3, que é: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E quando ele diz bem-aventurados, algumas versões vão dizer feliz. Essa felicidade, o pastor ministrando aqui, ele falou que não é uma felicidade momentânea. Ele estava falando disso, de ser bem-aventurado. Ele estava falando de uma felicidade que não depende de circunstância. Que a gente não é feliz em um período, um espaço de tempo. Não, nós somos felizes em todo o tempo, apesar das dificuldades. E isso está relacionado com aquilo que nós recebemos do Senhor, entendendo que nós já recebemos o melhor dEle. Então, o bem-aventurado é aquele que excede. Ah, mas não está bom. Não está tudo fácil, estou doente. Não está realmente. Mas eu sou feliz. Por quê? O Senhor Jesus vai dizer que nós temos que ser felizes porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso nos basta, ou deveria nos bastar. Amém? E passando, e lendo, eu percebi que algumas versões vão dizer humildes em espírito, ao invés de pobres, humildes. E aqui eu quero fazer uma colocação, porque no tempo de hoje é meio difícil a gente mensurar esse pobre que está escrito aqui. Porque às vezes a gente vai pensar no pobre como sendo humilde. Vou te explicar. O humilde é aquele que ele não desfruta de grandes coisas supérfluas da vida. Mas ele tem ali o seu alimento, ele tem a sua vestimenta. É uma pessoa que a gente classifica como humilde. Talvez ela não faça grandes viagens. Não, mas ela é uma pessoa que não falta.
Ela não desfruta daquele negócio, aquele banquete todo dia. Não. Mas não falta. Essa é a pessoa humilde. E não é isso que o texto está falando. Ele está falando do pobre. E o pobre aqui, hoje, acho que seria mais bem traduzido, por conta da nossa condição. Não estou falando que a Bíblia está errada, não é isso, mas para nosso entendimento, a palavra que mais se assemelha seria miserável. Por quê? Porque ele está falando de pobreza em espírito. E o pobre em espírito, diferente do humilde, ele sabe que ele necessita de Jesus. O humilde seria mais ou menos assim, olha, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa legal, e o Senhor acaba sendo só um acréscimo. Aquela pessoa que já é boa, que não faz nada de errado à luz da palavra, ela não bebe, ela não fuma, ela não... Não, ela é uma pessoa boa. E aí a pessoa pode pensar, só falta Jesus. Para a vida de fulano, só falta Jesus, só falta isso para ser salvo? Não, irmão, então falta tudo. Não está falando aqui de um acréscimo, não, mas é aquele que reconhece a sua pobreza de espírito. Quando a gente olha, a gente está aqui louvando e enquanto a Érica testemunhava e já confirmava a palavra, o louvor diz, eu achava estar bem, mas me rendo. Eu reconheço. Olha, eu achava que estava tudo ok, que estava andando certo. Mas eu reconheço que, na verdade, eu preciso do Senhor. É isso que está falando. E isso que o texto fala. Ele fala, o pobre em espírito é alguém que reconhece que necessita do Senhor. E eu coloquei aqui algo que é o primeiro ponto dessa mensagem. Precisamos crescer, não apenas em fé, não apenas em amor, mas também em arrependimento. Mas Arthur, eu já sou convertido. O pastor ministrando aqui, ministrou sobre as igrejas da Ásia. Igreja. E o Senhor colocava ali aquilo que estava sendo correto, mas também trazia a sua repreensão e falava, arrependam-se. E dava ali o diagnóstico que tinha que fazer, cada uma, para corrigir o curso do que estava fazendo de errado. Então a gente precisa também crescer em arrependimento. Paulo, ele diz assim, miserável homem que sou. Paulo, irmão. Por quê? Porque ele reconhece o quão difícil é essa batalha, essa luta entre carne e espírito. Ele reconhece isso. Ele fala, não, eu preciso do Senhor. Por mais que nós cresçamos, eu ainda preciso. E talvez, às vezes, isso é o... Talvez não, na verdade, isso muitas das vezes é o que nos impede de viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo que vem aqui orar, a gente pede perdão, porque a gente sabe que a gente errou. E a gente pede perdão, de certa forma, generalizado. Né? Eu não estou falando que você tem que vir aqui e reconhecer o seu pecado diante de todo mundo, mas você sabe aonde você pecou. Talvez tenha coisa que seja um pouco mais difícil, talvez você realmente não tenha percebido algo, mas você sabe se você se irritou, se irou, se você falou mal, o que você quer que tenha feito, você sabe. Por quê? Porque é coisa básica, irmão. O problema é que a gente às vezes finge que não aconteceu. E aí que está. Enquanto o pastor Elias Robson estava aqui ministrando, ele falou, eu soltei um rios. Na hora eu já fui lá e comecei a seguir ele. Isso foi no domingo, enquanto ele pregava. Na segunda-feira ele postou um vídeo e não tinha nenhuma curtida, não tinha nada. Tinha 32 minutos que ele tinha postado. Estava na rua, parei e falei, nossa, na hora que eu abri já veio o vídeo dele, falei, vou ver. E aí foi a confirmação da palavra. Ele dizia o seguinte, nós não estamos vendo, não estamos sentindo, não estamos percebendo que nós não estamos nos arrependendo. Aí ele falou uma frase, um exemplo que foi muito bom. Eu falei, meu Deus, que exemplo. A gente peca no varejo, mas pede perdão no atacado. Eu falei, meu Deus do céu.
E aí eu fiquei, Senhor, quantas vezes a gente não faz isso? Mas ele foi um pouco mais a fundo, ele falou, olha, às vezes a gente só pede perdão no dia da ceia. Eu falei, realmente, às vezes a gente esquece. Mas, irmão, a gente não pode esquecer. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa. O texto diz, pois deles é o reino dos céus. O pobre em espírito, ele já tem o reino dos céus. O pobre em espírito é o primeiro passo, na verdade, é a base para as próximas bem-aventuranças. Porque as outras vai ser tudo serão, é tudo no futuro. Não é que não vai acontecer aqui, mas o desfrute total vai ser lá com Cristo. Então, por exemplo, os que choram, que serão consolados, a gente vai ser consolado aqui, irmão. Mas nada que se compare com o que nós veremos na glória. Nada, por exemplo, os misericordiosos alcançarão misericórdia. A gente alcança misericórdia todo dia. Mas o que será que nós vamos alcançar lá, irmão? Que nível é esse de misericórdia quando nós nos encontrarmos com o Senhor? Quando nós percebermos verdadeiramente como nós somos. Preste atenção. O Senhor Jesus, no capítulo seguinte, ele vai ensinar a oração. O modelo, que nós apelidamos de Pai Nosso. No verso 9, ele começa e ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Sabe o que ele está falando? Existe um nível diferente aqui. E aí eu quero que vocês entendam isso. O homem, quando ele pecou, ele não apenas saiu, ele não apenas foi expulso do paraíso. Mas o homem, quando pecou, ele entregou aquilo que o Senhor tinha dado para ele ao domínio de Satanás. Olha o que diz, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Uau! Então a gente pecou e perdeu isso até nós aceitarmos Jesus. Presta atenção. 2 Pedro 2 diz assim, prometeram-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Ou seja, até a nossa conversão, nós servíamos ao inimigo. Complicado isso. Até a nossa conversão, nós éramos usados. Não estou falando de possessão, irmão, mas às vezes uma briga, algo, ele jogava e a gente ia indo, segundo a nossa própria vontade, a nossa carne, e a gente ia falhando. Mas nós nos convertemos, glória a Deus. E o pastor ministrou aqui no domingo que nos foi devolvido. Nos foi devolvido. Eu falei, glória a Deus, a confirmação da palavra. E ele continuou. E aí, o que acontece? Venha o teu reino, o Senhor diz, para que seja feita a sua vontade aqui como é feita no céu. No céu não tem restrição alguma, irmão. Mas na terra, ele respeita, ele é um Deus de princípios. Então ele respeita. Aí que está. Eu e você, nós somos responsáveis por trazer o reino dos céus aqui. Nós somos responsáveis por isso. Nós temos que fazer essa oração todos os dias. Porque a oração segue, ele pede perdão. Perdão pelos pecados, perdão. A oração, ela é diária, amém. Então esse pedido tem que ser diário também. E olha só que interessante. A gente gosta muito de olhar para nós de forma muito branda. Por isso que quando a gente ouve algumas coisas, nos chocam. Por exemplo, deixa eu ver se eu ministrei aqui, eu falei que o nosso coração era igual de um assassino. Irmãos, algumas pessoas ficam olhando. Deixa eu te falar uma coisa. Se na sua cabeça veio, não, você não é tão ruim assim, você precisa se arrepender.
Lá vem ele com esse papo de novo. Sabe por quê, querido? Vou te falar uma coisa. Quando a gente não entende, quando a gente não reconhece a nossa falha, os nossos erros, nós não damos lugar para o Senhor trabalhar. Eu não estou te falando que você vai falar, Senhor, verdadeiramente o meu coração é ruim nesse ponto. Não, não é isso. Mas foi para chocar realmente, para te fazer pensar, para que você possa chegar no Senhor e falar, Senhor, esse aqui é o meu erro. Essa aqui é a minha falha. Sabe, a gente tem que fazer um voto com o Senhor da seguinte forma. Senhor, até o final do ano, e aí você escreve os seus pecados, os seus erros, aquilo que você luta todo dia, e fala, até o final do ano eu quero parar com isso aqui. Eu quero ser vencedor, eu vou orar todo dia por conta disso. Por quê? Porque você e eu, nós, somos responsáveis por trazer o reino à terra. Então, quando nós falamos assim, Deus, mostra-me o meu pecado. Senhor, transforma a minha vida. Aí ele está ali, pensando, então, você sabe qual é o seu pecado. Você sabe o que te falta. Falta arrepender. Eu não estou te falando, irmão, que você precisa voltar lá do início. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Mas é entender que a gente, às vezes, a gente está realmente muito brando conosco. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu a pessoa falar, ai, como era bom o primeiro amor? Está em pecado, irmão. Porque o Senhor repreende. Ele fala, volta à prática. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro. Tenho contra você. Você abandonou o primeiro amor. E eu não estou aqui querendo ser pesado, eu não estou aqui querendo te acusar. Não é isso. Eu quero que você pense. A intenção aqui é que você pense no que você tem feito e que você peça perdão. Ninguém aqui precisa saber. Não, irmão. É você e Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Os pobres no Espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Você tem noção do que é que eu e você, nós temos perdido por não nos arrependermos? Por não reconhecer? Como é que a gente vai fazer isso, irmão? A gente vai fazer isso pela leitura da palavra. A palavra, ela é o raio-x de Deus para nós. Ela vai revelar a condição do nosso coração. Ela vai revelar o que precisa ser mudado. Porque até então, irmãos, eu creio que ninguém aqui foi totalmente mudado. Porque se for, irmão, chegar à estatura do varão perfeito, o Senhor tem que recolher para não contaminar. É verdade, irmãos. Por que o processo de santificação ele é uma vida toda? Por quê? Porque todo dia nós erramos, nós falhamos. Ah, mas não, irmão, todo dia não. Tudo bem, irmão. Tudo bem, pode ser não ser todo dia. Uma semana? Consegue ficar sem pecar uma semana, irmão? Será? Eu gosto de uma frase que diz que se você leu 5 capítulos da Bíblia e ele não te incomodou, nenhum, nada, zero incômodo, volta e lê de novo. Por quê? Porque tem coisa que às vezes a gente está indo bem, irmão. A gente precisa melhorar. E é isso que o Senhor quer. Não, volto a dizer, não é para te acusar, não. É porque o Senhor espera de nós um pouco mais. Sabe por quê? Porque Ele quer revelar esse reino na tua vida, querido. Ele quer fazer de você um instrumento verdadeiro do reino. Porque muitas das vezes a gente parou no processo. A gente gosta do texto que diz que aquele que começou, ele é fiel para terminar. Ele começou a obra, ele vai terminar na minha vida, e glória a Deus por isso. E eu creio nisso. Mas, como é que a gente vai trabalhar? Como é que o Senhor vai trabalhar, irmão, se a gente não dá espaço? Olha, sabe por que a gente precisa ser pobre? Lembra? Miserável realmente em espírito. Porque ele está dizendo o quê? O que é isso? Não é uma pessoa simplesmente boa. Deixa eu explicar. Não é uma pessoa
legal, uma pessoa ok, um irmão que converteu. Não, ele não está falando disso. Ele está falando da pessoa que reconhece a sua total dependência do Senhor. É uma pessoa que olha e fala assim: Senhor, nessa cruz era para ser eu. Nessa cruz era para ser eu. Esses açoites eram para ser em mim. Mas o Senhor se fez pecado por mim. É uma pessoa que olha e fala: Senhor, realmente, Deus, se não fosse o Senhor eu não estava vivo aqui hoje. Porque o Senhor mais uma vez teve misericórdia nessa manhã. E continuou tendo, porque eu falhei, enfim. Porque eu pensei em um mal. E o Senhor continua aqui. Não foi isso que Ele disse? Estarei convosco todos os dias. Não foi isso que Ele disse? Então não duvide, irmão. Nem que Ele está e nem que Ele está vendo. Olha, quando a gente para pensar nisso, nessa questão do quão falho nós ainda somos, a gente pode lembrar, por exemplo, de Isaías, né, que ele reconhece, na hora que ele tem a revelação ali da glória do Senhor, ele já reconhece a sua falha. Aí eu te pergunto, se você reconhecer realmente suas falhas, se você ir lá e falar: Senhor, perdão, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado nisso e naquilo, você está falando para o Senhor o seguinte: Senhor, eu estou esvaziado de mim mesmo, me enche. Aí você dá o espaço. Aí ele fala: agora eu posso. Agora tem condição do meu espírito trabalhar. Por quê? Porque eu reconheço que eu achava que estava bem, mas eu não estou. Eu não estou bem. Eu não estou bem por quê? Porque eu ainda estou diariamente fazendo a minha vontade. Sabe por quê? Porque as coisas acabam se tornando muito simples. Muito simples. Então, as coisas que nós temos que tomar, as decisões que nós temos que fazer diariamente, às vezes nós estamos simplificando demais. Nós não estamos pensando no que isso vai ter impacto no reino. Por exemplo, será que você tem que sair do seu emprego? Ah, mas me apareceu um emprego melhor, mas você tem que sair? Será? Não, mas se eu sair, irmão, lá vai ser melhor. Tá, mas o Senhor não te deu ninguém para você cuidar nesse serviço? Tem certeza que não tem ninguém que o Senhor está te colocando ali para você poder tratar na vida dessa pessoa? Porque às vezes, irmão, o que é bom pode interferir no que é melhor. Porque às vezes a gente está olhando e falando: nossa, isso é bom. Aí porque a gente olha e fala que é bom, segundo a nossa visão terrena, não é o que o Senhor está querendo. Por isso que a definição de felicidade aqui é totalmente diferente do mundo. Se você olhar as bem-aventuranças, tudo do contrário do mundo, irmão. Feliz é o pobre em espírito. Eu falei: como? É aquele que se esvazia de si mesmo. Feliz é aquele que não fica preso aos seus direitos. Falou, vai ter que ouvir. Ah, aí complicou, né? Que direito é esse, irmão? Que direito? Para de se apegar a direito. A gente se apega a direito, aí a gente uma hora chega até para Deus: Senhor, eu estou fazendo tudo aqui, cadê? Senhor, estou andando certinho, Deus, as coisas não dão certo, por quê? Irmão, que direito é esse? Que direito é esse? O dia que eu vi isso, mudou a minha vida, e tem mudado. Perguntaram para a Valnice Milhomes por que ela não respondia os ataques, né, lá no passado. Lá. E ela falou: morto não reage, irmão. Eu falei: meu Deus, morto não reage. Eu não tenho que ficar dando resposta, nada disso. Eu tenho que só seguir o que o Senhor me mandou. O Senhor mandou eu fazer, eu estou indo fazer. É isso.
para quem que eu vou prestar conta realmente é para o Senhor. Ela fala, eu não queria ser apóstola, não, nem pastora, nunca foi o meu objetivo. Ah, mas a gente vai ungir e tal, a gente está vendo isso na sua vida, amém. E eu continuo fazendo a mesma coisa, o quê? Servindo ao Senhor. Essa história de direito, irmão. Ah, porque eu sempre arrumo as cadeiras. Ah, hoje eu vou deixar alguém para arrumar. Como assim? Ah, não, hoje eu vou pregar, eu não vou arrumar cadeira. A gente se apega a coisas pequenas demais, irmão. Pequenas demais. A gente deixa de viver algo no Senhor por coisa pequena. Porque a gente quer ficar dando resposta, a gente quer se justificar, a gente não quer sair por baixo, a gente não quer perder. Irmão, a gente não quer perder, a gente não quer, na verdade, sofrer, né? O dano. Aí a gente olha para o nosso Senhor, que sofreu numa cruz, e a gente não quer sofrer nada. Te venderam o evangelho errado, se você está pensando assim. Eu sei que vocês não estão pensando assim, mas se tem alguém que pensa, você tem que voltar e ler lá novamente. Novamente. Porque, irmãos, é natural da vida. Eu não estou pregando para você que você só vai viver coisa ruim. Não, não é isso. Não é isso. Mas entenda que não tem essa separação que a gente muitas vezes quer fazer. Ah, não, mas eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. Ah, você está em pecado, por isso está passando isso. A gente, não, como assim? Quer ver como as coisas são diferentes? Você pode chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu sou um pobre miserável. E se alguém falar isso para você? Você é um pobre miserável, hein? Quê? Como assim? Sou filho de Deus vivo. A gente quer se defender. Quando a nossa resposta devia ser, sou, mas o Senhor que me salvou, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Eu vou entrar no paraíso, eu vou entrar com o Senhor. Ele pegou esse pobre miserável e transformou em filho, em embaixador do reino. Olha isso. Olha a diferença que você vai fazer na vida de quem vem te acusar. Ah, irmão, eu devia ter pego isso daí, viu? Como nós sabemos que somos pobres de espírito? Aqui mesmo nesse texto, irmão, em Mateus 5, no versículo 10, reforçando que o início das bem-aventuranças é ser pobre em espírito, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 20 ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você está fazendo a justiça do reino, não a sua? Porque a justiça do reino, muitas das vezes, pode nos causar dano. Pode nos impedir de chegar em algo. Não, isso é errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Trabalhei num lugar que às vezes a gente entrava 8 horas da manhã e saía meia-noite, 1h, enfim. E aí, irmãos, no dia seguinte, eu não estava lá 8 horas da manhã. Mas eu estava lá 11, meio-dia, dependia da hora que eu saía. Eu estava lá. E alguns não iam, porque ficaram até tarde. Aí chegava no dia posterior e falava assim, pô, mas você fez aqui, você arrumou e tal? Falei, eu vim trabalhar. Não, mas eu trabalhei até tarde, não sei o quê. Mas eu recebi por isso. Eu também. Falei, então, estou aqui, vou cumprir minha carga. Minha carga não, vou cumprir até o final. Ele sabe que eu fui até tarde. Ele sabe que eu preciso descansar. O patrão sabe disso. Agora, eu vou me dar uma folga? Poderia ligar e falar, hoje eu não vou. Aconteceu uma vez, falei, hoje não dá para mim e tal. Estou quebrado aqui, não dá para mim ir. Mas toda vez, irmão. Toda vez. Ah, não, vou me aproveitar. Hoje eu vou... Cansei de acontecer isso.
Ah, não, aproveitei ontem, peguei, fui com meus filhos, fui no shopping, fui. Não, tudo bem. Sua consciência está limpa, tudo bem. E falou o que para o patrão? Não falei nada. Ele te perguntou, eu ignorei a mensagem. Ele ligou, não, eu não atendi. Tudo bem. Cada um. Mas está sendo certo? Passou do combinado? O combinado não era esse? E aí? Mas o combinado não foi esse, irmão? A Bíblia diz seu sim, seu não. Sabe por quê? Não precisa jurar não, irmão. Sua palavra é uma só. Não precisa jurar. Eu juro. Não juro não. Eu falei que vou, eu vou. Eu falei que eu não vou. Pronto. Então, a nossa justiça tem que exceder e muito. Por quê? Porque os fariseus ficavam lá, não, isso você não pode, isso você pode. Eles ficavam regulando. Aí o Senhor diz assim, Mateus 23:13, ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. O Senhor estava lá pregando, e eles estavam lá, não, isso é errado, isso é mentira, isso é aquilo outro. Não, ele não está cumprindo a lei. Como assim, irmão? Se você assistiu The Chosen, você vai entender melhor isso. Porque às vezes a gente passa aqui, a gente quer só olhar o que Jesus está falando e tal, e a gente não percebe como é que estava se desenvolvendo a trama para matá-lo. E eles estavam certos. Estou certo. Essa certeza, irmão, a gente tem que tomar cuidado, ela tem que ser pautada na palavra. Não é o que a gente acha. Mas não, ele está falando, tem que exceder a justiça deles. Não tem que só ser de palavra, não, irmão, tem que ser com amor, tem que ser com jeito, tem que ser para glorificar. Vai fazer alguma coisa, faça para a glória do Senhor. Você está representando o céu, irmão. Você é representante do céu. Olha só que glória isso. A justiça do reino dos céus, ela é imparcial. Não espere que ela vá apenas te beneficiar. Ela é imparcial. Já teve vezes de eu ter que repreender minha esposa. Ela, não, você está errado. Não, mas você está falando. Não, mas você está errada. Você está errada. Por quê? Eu falei, não, porque a Bíblia não diz isso. Desculpa te expor, meu amor, mas já aconteceu. Ela veio discutindo com o irmão dela. Todo cheio de si. Eu falei, olha, você está errada. Você não é mãe dele. Você é irmã. Você não tem esse direito. Mas não. Dá tempo. É fácil? Claro que não. Eu queria dar razão para ela, claro. Mas eu falei, não posso. É difícil, irmão. Você olhar para uma pessoa e, não, você tem que falar a verdade. Não é doa a quem doer, mas, irmão, é o seguinte, não está na palavra. Hoje eu estava falando com um rapaz, ele falando e tal, isso e aquilo. Eu falei assim, a palavra não diz isso, irmão. A palavra não diz isso. Não, mas, eu falei, não, a palavra não diz isso não. Aí você está se equivocando. Se você está achando que é isso, que você vai se converter e vai dar tudo certo, a palavra não diz isso não. Eu falei, tem que ser real, irmão. O Senhor quer a sua vida sim. Você vai viver coisas boas sim. Mas tem também o outro lado. Você precisa também ser tratado. E vamos partir para o final agora. Porque pesou. Eu sei que pesou. Mas presta atenção numa coisa. Nós temos aqui os benefícios do reino que está disponível para você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Essa mensagem, a intenção aqui é que a gente caminhe mais. Não estou te falando que você não começou. Por que você já é embaixador do reino? Por que você já é essa pessoa que desfruta do reino do Senhor? Porque você já se arrependeu. Amém? Você já deu início. Alguns caminhou mais, outros menos, mas a gente sabe realmente que a gente precisa melhorar.
Certo? Então, vamos lá. O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Isso está lá em Mateus 13. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, Jesus: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Uau! Leia mais a palavra, irmão. Tem mistério para você. O Senhor está querendo se revelar a você, especificamente a você. Não é só aqui, enquanto alguém está ministrando, ou na internet, enfim. O Senhor quer falar diretamente com você. Ele quer te entregar algo. E isso é um benefício que você já pode desfrutar, e já deveria estar desfrutando. E mais, a cada dia mais. Eu sempre falo que a questão das mensagens de manhã é uma bênção na minha vida, porque me força a ler. Me força a parar e pensar e raciocinar e orar. Me força a isso. Não que eu faça forçado, mas eu falo, opa, eu tenho que fazer e eu não vou entregar, eu vou pegar qualquer coisa. Eu vou, como uma vez meu irmão perguntou, você pega da onde essas mensagens? Eu falo, irmão, do Senhor, que eu não fico procurando. Eu leio e se o Senhor falou comigo, é que eu vou escrever. Então está disponível para você, irmão, uma revelação do alto, direto do Espírito Santo. Ser feliz nas provações. 2 Coríntios 12, 10. Paulo diz assim, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido é que sou forte. Quando o meu eu interior, quando a minha carne está fraca, é que eu sou forte no Senhor. Olha só que bênção. Imagina, em toda essa situação que você está vivendo, você enfraquecido, falando, Senhor, como a Érica falou aqui, Senhor, eu preciso de Ti. É isso, irmão. É falar, Deus, não está fácil, não. E se o Senhor não segurar minha mão, eu não consigo, Deus. Me faz ver, me faz enxergar, me dá algo na Tua palavra. Me revela um mistério desse. Aí, irmão, revelado o mistério, você pode ter certeza que você vai sem medo, sem qualquer tipo de receio. Você segue o caminho tranquilo, irmão. Tranquilo. Promover ou expandir o céu na terra. 2 Coríntios 5, 20. Aí o texto que nós tanto dizemos, mas a gente tem que entender um pouco melhor. Porquanto somos embaixadores de Cristo, como se vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Embaixador do reino, aonde eu pisar, irmão, vai ser meu. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, onde eu pisar é reino do Senhor. Aonde eu pisar, a justiça do Senhor tem que prevalecer. Aonde eu pisar não tem jeitinho. Aonde eu pisar não tem benefício próprio. Antes de qualquer coisa, vem o reino. Antes de qualquer coisa, vem o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para fazer aqui? Senhor, que vida que eu tenho que falar aqui, no meu serviço, aonde quer que eu esteja. Por quê? Porque o reino não está preso aqui, irmão. Está em você, querido. Você tem noção do que é o próprio Deus morando em você? Não é, o Espírito Santo não é abaixo, é Deus, irmão. Terceira pessoa da Trindade, como na teologia a gente fala. É Deus dentro de você, querendo te levar por caminhos que você não conhece. Te levar num nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, num nível de vivência maior. Você tem que viver o reino aqui hoje. Você não precisa esperar, não, irmão, é hoje, aqui, agora, o reino aqui. E o quarto, esse aqui, irmão, esse é forte, o movimento do sobrenatural. Está em Mateus 18, 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. É você que faz essa ligação, querido.
Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você orar e o céu mover? Só ouvi um aleluia aqui, irmão. Você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. Às vezes você está com luta, com isso, com aquilo, e você não sabe o que está acontecendo. Vai orar ao Senhor. Às vezes está embaraçado, está difícil. Por quê? Porque o espiritual está segurando. A gente está tentando fazer a nossa força. A gente não reconheceu que a gente é fraco. Aí a gente reconhece que é fraco. Mas aí às vezes a gente espera até o último instante. A gente espera 11 anos, né, pastor? Para sentir, para falar assim, eita Deus, estou indo, Deus, desculpa, perdão. É verdade, irmão, a gente tenta ao máximo fugir do Senhor. Mas quando você ouve o testemunho e fala, se eu soubesse que era tão bom, teria ido antes. O que está esperando, irmão? Tem algo muito bom para você. O reino do céu resplandecente na terra através da sua vida. E você está esperando o quê? Como eu disse, essa mensagem aqui não é para te acusar, não. É para te fazer olhar para si mesmo e falar, Senhor, desculpa, perdão. Eu não estou vivendo aquilo que o Senhor espera de mim. Eu talvez não esteja tão fundo, tão profundo no relacionamento contigo. Talvez me falte algo ainda, Senhor, e eu não sei o que é. Mas eu estou aqui para reconhecer que eu sou falho. Eu estou aqui para reconhecer os meus pecados. Para quê? Para te pedir, Senhor, transforma a minha vida. O intuito aqui, irmão, é te fazer entender que tem algo além para você, além do que você está vivendo hoje. Preparado para você. Falta o quê? Falta você se posicionar e falar, Senhor, me mostra, me direciona. Eu cansei de segurar aqui o leme aqui, o volante da minha vida. Chega. Não dá mais. Eu preciso viver esse sobrenatural que eu vejo às vezes os irmãos aí. Não, irmão, às vezes não, tem que ser todo dia. Porque não é sobrenatural só quando fala em línguas não, mas é quando o Senhor está falando com você. É na sua casa, é no seu carro, é onde quer que você esteja. É o testemunho dentro de um hospital, onde você chega e fala com alguém e alguém fala, meu Deus. Ontem eu estava, irmão, é coisa simples. Ontem eu estava dirigindo, estava fazendo um Uber. O irmão do nada perguntou onde eu... Ele não era daqui, enfim, mas ele perguntou em que igreja que eu ia e tal, onde eu frequentava. E daqui a pouco ele virou para a namorada dele e falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com vontade de chorar. Aí ele falou bem baixinho, né? Aí eu fingi que não estava ouvindo, ela falou assim, chora, fica à vontade. E ele cantando os louvores, com aquele sotaque arrastado. Não, isso é bom demais, né, irmão, louvar o Senhor. Eu falo, irmão, em qualquer lugar, querido, em qualquer lugar. Para com essa restrição aí, tem que ser na igreja que você tem que ouvir a voz de Deus. Para com esse pensamento de que tem que ser por alguém que vem aqui em cima, ou que você... Não, irmão, é com você. O mistério está disponível para você. Isso é motivo de louvor, de honra, de glória para o Senhor. Já pensou, irmão, você está lá naquela dificuldade e o Senhor falar com você? Você devia falar assim, não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Amém? Vamos levantar, vamos orar ao Senhor. Vamos, se você tiver essa coragem de colocar, amém. Se você não tiver, não for o momento, se você sentir que não é o momento, amém. Mas na sua casa, irmão, ora. Fala para o Senhor, abre o coração, rasga o coração, querido. A gente lê na Bíblia de diversas vezes que as pessoas rasgaram as suas vestes. E aí Paulo diz, olha, não é para rasgar a veste não, é para rasgar o coração. É isso, presença do Senhor. Rasga o coração, querido. Para Deus. Para o único que conhece verdadeiramente como é que está o seu coração. Amém? Pai, tua palavra foi ministrada, Senhor. E, Senhor, será apenas uma palavra. Se o Senhor não vivificar ela em nós. Se o Senhor não nos trazer a memória dia após dia. Se o Senhor, ó Deus, não nos revelar, ó Pai, a cada dia a tua vontade. Se o Senhor, ó Espírito Santo, não nos incomodar verdadeiramente para que oremos, para que busquemos. Para que, ó Deus, nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor fala. O Senhor fala quando nós erramos, mas o Senhor também fala quando nós acertamos.
Nós podemos perceber o Senhor agindo em nossas vidas diariamente, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. O Senhor nos guardou desde de manhã, Senhor, para que estivéssemos aqui. Então, ó Deus, o propósito para o qual essa palavra foi ministrada, ó Pai, ó Deus, que ele venha se cumprir. Que nós venhamos ser, ó Deus, dia após dia, ó Pai, tocados, ministrados, ó Deus, por Ti. Que nós possamos, ó Deus, viver, ó Pai, os benefícios do mundo vindouro, ó Pai, hoje. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, parar de viver apenas de forma terrena, apenas com os nossos olhos, ó Pai, naquilo que é visível. Mas que nós possamos, ó Deus, ter os nossos olhos espirituais abertos. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, provar o poder, a ação, a autoridade do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, orar e ver, ó Deus, se cumprir, ó Deus, e não tomar para nós isso, mas entender, ó Pai, que é o Senhor dirigindo, dar honra, glória a Ti. Nós sabemos que é tudo por conta do Senhor, não é por nós, não é sobre nós, como o louvor diz, mas é sobre o Senhor, é por Ti, é por aquilo que o Senhor ainda tem a fazer, e nós queremos, ó Deus, ser cooperadores, como a Tua palavra nos diz, cooperadores juntamente com Cristo para a expansão do reino, Senhor. Senhor, que nós possamos ter o entendimento do que realmente é ser um embaixador do Teu reino, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, onde colocarmos as plantas dos nossos pés, ó Deus, exercer a Tua justiça, ó Pai, sermos, ó Deus, imparciais, Senhor, e proclamarmos assim o Senhor. Pai, chega, ó Deus, de viver na mesmice. Nós não queremos mais, Senhor, viver de forma desordenada, viver, ó Deus, conforme o nosso querer. Nós não queremos mais satisfazer a vontade da nossa carne. Nós não queremos mais, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ser cheios de direitos. Porque eu preciso, porque eu quero. Não, Senhor. Mas que nós possamos reconhecer e esperar em Ti. Porque nós sabemos que os Teus planos são melhores, os Teus planos são maiores. E independente do que venha a acontecer, o Senhor está no comando, ó Deus. Nós não queremos mais ter dúvida alguma, ó Pai, se é ou não o Senhor. E para isso, ó Deus, nós precisamos estar mais sensíveis ao Teu Santo Espírito. Nós precisamos estar mais, ó Deus, prostrados verdadeiramente aos Teus pés. Reconhecendo e falando, Senhor, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor, ó Pai, há de fazer, ó Pai, tudo novo. O Senhor há de transformar essa situação. Eu deposito a minha fé em Ti e não em mim, Senhor. Porque eu já tentei pelas minhas mãos e não consegui. Eu sei que não dá, Senhor, sem Ti. Que nós possamos, como nós louvamos aqui, Senhor, olhar e falar, olha, isso aqui não está bem, Senhor. Transforma isso aqui, ó Deus. Senhor, essa área aqui da minha vida ainda precisa que o Senhor toque. Eu preciso que o Senhor ainda transforme. E perdão, Senhor, porque muitas das vezes eu não deixo. Muitas das vezes eu não consigo. Eu tenho medo do novo, mas o Senhor, ó Deus, ó Pai, o Senhor me diz que há algo muito melhor. Há uma felicidade que não vai e vem de acordo com as circunstâncias. Há uma felicidade que ela é plena em Ti. Que tudo que vem contra mim me faz, na verdade, lembrar de que o Senhor é bom. E que o Senhor continua no controle. E que o propósito para o qual nós estamos passando por tudo isso ainda será revelado. E nós sabemos, Senhor, que independente do que venha acontecer, ó Pai, nós poderemos declarar no final de tudo que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, por nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu Te louvo, Te agradeço. E que, ó Deus, essa palavra venha transformar não só a vida dos meus irmãos, porque eu também aprendi e estou sendo modificado, estou sendo transformado, Senhor. Eu não falo aqui como Paulo diz, como que se eu já tivesse alcançado, não. Mas eu prossigo para o alvo e é isso que eu quero, Senhor. E é isso que eu peço para cada um aqui, que nós possamos correr, ó Pai, a boa carreira que o Senhor tem preparada para nós, até o alvo, Senhor, até aquele grande dia, ó Pai, onde nós adentraremos nos céus, onde essas verdades, ó Pai, serão, ó Deus, então, ó Pai, reveladas, ó Deus, até onde, ó Deus, os nossos olhos, ó Deus, serão abertos, ó Pai, e nós veremos o Senhor. Deus, que nós possamos viver por isso, ó Deus, somente por isso, ó Pai, por chegar nesse dia, Senhor, e glorificando, falar, Senhor, valeu a pena, ó Deus. Valeu a pena abrir mão, Senhor. Valeu a pena, ó Deus, tudo aquilo que passamos, Senhor. Pai. Valeu a pena, ó Deus. Poderemos declarar que nada do que nós passamos aqui, Senhor, pode se comparar com a glória que nos será revelada nos céus.
Ah, Senhor, vivifica-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus. Aviva, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, salve e luz nessa terra. Que nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que são reconhecidos como filhos do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sermos aqueles que quando as pessoas olham para nós, veem o Pai. Glórias a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória é Tua. Muito obrigado, ó Deus. Amém.